O que é que ele impactou mais? O que fez você permanecer dentro da empresa? Na verdade, eu sempre falo assim, se eu entrei numa empresa e o meu objetivo é não crescer nela, não, eu não quero assumir um cargo de gestão, eu não quero crescer, não tem problema, tá tudo bem. É uma decisão sua. Mas a maioria das pessoas querem crescer, querem progredir. E tá tudo bem os dois lados. Você quer crescer, você quer continuar como recepcionista, que é um prazer, né? Foi um prazer na minha vida também ser recepcionista, porque eu atendia pessoas, eu gosto de falar com pessoas, eu gosto de me conectar com elas. Mas o que é que eu vi? Na verdade, nessa minha primeira empresa, eu pedi desligamento depois de 4 anos que eu trabalhava, porque minha mãe foi diagnosticada com câncer, né? E eu precisei, na verdade, pedir desligamento. Foi uma questão imposta né, na vida, assim. A vida me impôs eu fazer isso para cuidar da minha mãe. Mas isso eu já fazia o curso de psicologia. Então, eu gostava muito, eu amava muito a empresa. E como eu falei, eu sempre me dediquei. Eu lembro muito bem de uma situação que eu comecei na recepção e depois me colocaram para atendimento ao cliente. Quando eu cheguei na sala de atendimento ao cliente, era uma sala toda bagunçada, toda suja. Não vou falar o nome da empresa, claro, né? Mas era não tinha uma estrutura boa para oferecer uma experiência boa para o cliente. O que é que eu fiz? Eu movimentei céus e terras, falei com o gerente, e assim, falei com o gerente, falei com o dono, peguei um móvel, fiz os meninos que trabalhavam na recepção mudar de local, pedi para a menina fazer uma faxina. Então, eu mudei o ambiente, comprei um jarro com meu dinheiro, né? Com o meu dinheiro de assistente, eu fui lá, comprei um jarro, coloquei na recepção, nessa sala de atendimento. Então, eu dei o meu melhor. Então, mas teve essa questão da minha mãe, que ela, né, foi diagnosticada com câncer, eu saí e, enfim, pedi desligamento. Passei 1 ano cuidando da minha mãe. Depois de 1 ano, né, que minha mãe já se restabeleceu, fez todo o tratamento, químio, rádio, enfim. Então, eu voltei para o mercado de trabalho. Eu voltei para a mesma empresa que eu pedi desligamento, que era a clínica odontológica. Só que quando eu cheguei lá, eu passei só 1 mês e pedi desligamento de novo. Por quê? Porque eu vi que não era ali aquilo que eu queria. Ali não estava o meu propósito mais. Eu voltei para lá por conta de questões financeiras, de precisar, né, ter aquele valor para eu pagar a minha faculdade, para eu poder pagar minhas apostilas, enfim. Mas ali não era o meu propósito. O que é que eu fiz? Eu comecei a me inscrever em estágios, né, para estágios, e eu fui convidada para ser estagiária de um hospital aqui de João Pessoa, né, um grande hospital aqui de João Pessoa. E foi aí que a minha vida e a minha carreira mudou totalmente. Para vocês imaginarem, né, terem ideia, o quanto é importante a gente ter decisões acertadas, né, assertivas na nossa vida. Porque uma decisão que você toma na sua vida, ela pode mudar toda a sua trajetória. E essa decisão foi muito acertada, porque eu iniciei como estagiária e nesta empresa eu passei 12 anos. Eu iniciei como estagiária na área de RH, eu fui promovida para assistente, eu fui promovida para analista. Depois desse dia, por uma situação, eu era psicóloga de RH, né, da área de RH, de recursos humanos, e a minha diretora, né, a psicóloga hospitalar, estava de férias nesse dia e só tinha um atendendo. Chegou um paciente no hospital e ele precisava fazer uma espirometria e ele tinha um problema pulmonar. Nesse problema pulmonar, ela precisava de uma psicóloga para atender ele porque ele não queria fazer o exame. Ele tinha medo de tirar a máscara de oxigênio e morrer. E ela olhou para mim e fez: Apolônia, você não é psicóloga? Eu sou. Ela disse: tem como você atender um paciente? E eu com aquele medo: não, mas olha, eu sou psicóloga de RH, eu nunca atendi um paciente, a não ser na questão de estágio e tal. Ela: não, você é preparada. Pega o jaleco e sobe para atender. E ali foi a minha virada de chave. Porque eu entrei lá, sabe quando você está com medo, mas você né, não, eu vou mostrar que eu não estou com medo, e fui com ele mesmo. Então, atendi o paciente, ele fez o exame, eu tipo que assimilava tirar a máscara junto com ele, respirava lá e eu comecei a atender esse paciente todos os dias. Com mais ou menos 15 dias que eu atendi esse paciente, a minha diretora chegou e falou assim: você quer ser coordenadora da área assistencial? Ora, eu era analista de RH. Eu não tinha experiência nenhuma na área assistencial. E com aquele atendimento
mais uma vez, aquela iniciativa, mais uma vez, aquela escolha que eu fiz de atender aquele paciente mudou a minha vida. Então, eu me tornei coordenadora assistencial de 9 equipes. Eu era coordenadora multiprofissional. Psicólogo, físio, fono, assistente social, nutrição, banco de sangue, lactário. 9. Eu tinha uma equipe de 160 pessoas. Nossa. Então, eu passei de analista para uma equipe de 160 pessoas. Então, eu engravidei. Passei lá, foi assim, aprendi tudo. Então, tudo é muito de dedicação. Eu estudava sobre fisioterapia, eu estudava sobre os indicadores assistenciais, eu estudava sobre as práticas que eram importantes dentro do hospital, as práticas de higienização das mãos. Eu treinava minhas equipes. Então, eu me transformei numa gestora. Engravidei do meu filho, né, Gabriel, quando eu estava com 6 meses, pandemia. Nossa. Pandemia, e quando eu fiquei com 8 meses, assim, pandemia, vocês já entendem, um cenário dentro de um hospital que tinha mais de 160 leitos, e desses 160 leitos, só os leitos da maternidade que não eram leitos Covid. Os outros todos eram leitos Covid. Ou seja, eu estava num hospital que era linha de frente. E quando eu estava com 8 meses, a minha diretora chegou assim, Apolônia, você vai para casa, porque todas as grávidas estão ficando afastadas. Então, eu trabalhei 1 mês home office, a minha equipe, eu só falando com elas por telefone, né? E pelo WhatsApp, enfim. 1 mês. Meu filho nasceu, passei 5 meses em casa. Quando eu voltei, no mesmo dia que eu voltei, eu fui promovida para gerente assistencial. Assumindo outras frentes. Assumindo administração. Isso em plena pandemia. Em plena pandemia. Que desafio. Em plena pandemia. Enfim, então daí, gerente assistencial. Então, é o que eu falo. Você dar o seu melhor em todos os cenários que você está. Né? E aí, são várias coisas, várias certificações internacionais. Então, eu aprendi muito, né, durante esse processo todo. E após aí, depois de um tempo, vem uma outra oportunidade para eu voltar para a área de RH e assumir a gerência de RH. E passei 12 anos da minha carreira nessa empresa aí. E repito, diante de uma situação que eu me posicionei e disse, eu vou aceitar, eu mudei a minha carreira profissional.